Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e no programa de hoje vamos falar sobre obesidade infantil, um problema de saúde pública que é fator de risco para uma série de doenças. Mas quais os riscos que ela pode causar à saúde e o que podemos fazer para prevenir e tratar a obesidade infantil? Estes e outros assuntos vamos estar conversando agora com nossos convidados. Para falar sobre o tema de hoje, eu recebo o vereador Paulo Pinheiro, médico pediatra, presidente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e ele também é coautor do projeto de lei que institui ações de combate à obesidade infantil. Seja bem-vindo, vereador. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e vamos discutir esse assunto que é tão importante para as crianças do Brasil, aqui do Rio de Janeiro em particular. Obrigado pelo convite. Também recebemos a médica Fernanda André, especialista em endocrinologia pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Fernanda, seja bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite. Recebemos também a nutricionista infantil Cecília Lacroix, uma das coordenadoras do Ambulatório de Obesidade Infantil do Hospital Universitário Pedro Ernesto, aqui do Rio de Janeiro. E muito prazer também, seja bem-vinda, Cecília. Obrigada pelo convite. E antes de começar o nosso debate, vamos acompanhar alguns dados importantes sobre a obesidade infantil. A obesidade é considerada uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal e que acomete as pessoas de qualquer idade. Mas tem um público que merece cada vez mais atenção: as crianças e adolescentes. A obesidade infantil se instala e acontece quando a criança ainda está em fase de crescimento. Os números transformam a obesidade infantil em um sério problema de saúde pública. Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é que mais de 6 milhões de crianças tenham excesso de peso no Brasil e mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos já evoluíram para a obesidade. A obesidade infantil afeta 13,2% das crianças entre 5 e 9 anos, acompanhadas no Sistema Único de Saúde, uma doença que pode trazer consequências preocupantes ao longo da vida. Eu gostaria de já começar o nosso debate falando sobre um projeto de lei importantíssimo que tramita aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, já aprovado em primeira discussão, que é o projeto de autoria do vereador César Maia, com a coautoria de mais 14 vereadores, e um deles é o vereador Paulo Pinheiro, que está com a gente aqui no programa. O projeto prevê a proibição da venda de alimentos ultraprocessados nas cantinas das escolas públicas e privadas do município. E também tem outras questões importantes no projeto. Mas agora vamos acompanhar o depoimento do vereador César Maia, que é autor do projeto de lei. Quando apresentei o projeto de lei contra a obesidade infantil, na verdade eu e mais vários vereadores, o que nós tínhamos no foco era evitar os desdobramentos que a obesidade infantil traz. Desdobramentos como a asma, a apneia do sono, diabetes do tipo 2, colesterol alto, doenças cardíacas, problemas no fígado, problemas nos ossos e nas articulações. É isso que se quer. Se quer evitar causas muito mais graves do que a própria visão da própria obesidade. Ela traz consigo males muito prejudiciais à saúde presente, futura da criança, do adolescente e depois quando jovem adulto. Essa lei é fundamental e tem que passar. Bom, vereador Paulo Pinheiro, o senhor é um dos coautores aí do projeto de lei super importante. O que podemos abordar mais aí sobre esse projeto que é importante que seja aprovado aqui na Câmara Municipal? Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. O projeto é importantíssimo, tenho a maior honra de estar com outros vereadores como coautores desse projeto. Foi uma iniciativa do vereador César Maia, com um trabalho técnico que ele fez junto com uma assessoria muito importante sobre isso. E eu queria citar 2 pontos importantes. O projeto fala algumas coisas importantes. Primeiro, com as escolas. Nós precisamos, de uma maneira muito rápida, mudar a dieta
que estamos oferecendo hoje nas escolas do município do Rio de Janeiro. Eu recebi, há 3 dias atrás, eu recebi alguns vídeos de mães de crianças que estudam em escolas municipais, mostrando a comida daquela semana na escola. E é realmente assustador. Mesmo a gente sabendo que existe por trás, organizando toda essa estrutura, um instituto importante como o Instituto Anis Dias, que é aquele que programa, faz as dietas, prepara com nutricionistas de primeira qualidade. O que parece que acontece é que lá na ponta do sistema, quem executa o cardápio não respeita aquilo que os profissionais prepararam. Não é possível a gente ver uma criança, como eu vi nesse vídeo, almoçando arroz, feijão e 1/4 de um pedaço de peixe. No outro eu vejo como lanche as crianças tomando café com leite, ou Nescau, ou um achocolatado e biscoito Maria e Maisena, eu gosto muito de biscoito Maria e Maisena molhado no café, eu também gosto muito, mas tem que saber quem é que pode tomar e como é que a gente vai se alimentar. E as frutas e os legumes, que são tão importantes na alimentação. Então, esse projeto também fala na importância das escolas aqui no Rio de Janeiro discutirem um pouco mais a sua dieta, a compra de produtos da agricultura familiar, que é uma lei municipal e que não tem sido cumprida pela Secretaria de Educação do município. Portanto, o projeto é muito importante nesse particular, em relação às escolas, em relação às cantinas das escolas privadas e públicas, né? Para que a gente não tenha essa oferta, porque um dos pontos importantes que o projeto toca é na tentativa de impedir que a criança seja induzida por uma grande propaganda. E aí a gente, nas cantinas das escolas particulares, havia alguma resistência em algumas escolas, mas é importante a gente tentar fazer com que essas cantinas parem de vender determinados alimentos ultraprocessados que não devem ser utilizados para crianças, né? Vamos tentar fazer com que essas crianças possam ter alimentação de melhor qualidade, com frutas, dentro da escola, na alimentação com legumes. E um outro ponto importante no projeto, 2 só que eu queria citar para não me alongar mais, um deles é a questão da venda de produtos em supermercados. A lei tem um artigo que diz que os produtos para crianças devem estar nos supermercados, nas gôndolas, nas prateleiras, numa altura acima de 1,5 metro do piso. Ou seja, para que as crianças não tenham alcance direto, para que as crianças não sejam induzidas, né, a pegar um todinho, para pegar um fandangos, para pegar um biscoito, para pegar algo que pode ser evitado estando mais em cima e deixando que pai e mãe que estão junto com essa criança trabalhem um pouco melhor essa questão da alimentação. Esse é um dos pontos que deu um pouco de rejeição de alguns vereadores. O projeto também prevê que as empresas, tanto públicas quanto privadas, devem reservar salas de apoio para a amamentação, para que as mulheres que já tiveram a sua licença para a amamentação terminada, e a gente quer que essas crianças continuem sendo amamentadas com leite materno, né, que é a maior vacina que as crianças têm. Eu me lembro bem da nossa luta contra as empresas fabricantes de leites para crianças, que diziam numa propaganda que é muito simples: na falta do leite materno, utilize o leite tal, que é um leite maternizado. Por que há falta do leite materno? Quem fazia a falta do leite materno também as práticas médicas, principalmente, de afastar a criança da mãe logo após o parto. Isso era muito comum no passado, uma luta muito grande para a amamentação sem hora, para a amamentação imediata, para não separar a criança da mãe, para não se dar glicose, nem o leite, nem complementação de leite algum. E isso aí é importante que essa mãe, que já conseguiu amamentar os primeiros 6 meses, quando a licença termina, quando volta ao trabalho, que ela possa ter um local onde ela possa ter um pouco de tranquilidade para amamentar. Agora eu vou passar a pergunta então para Cecília, né, nutricionista. As ações estratégicas a gente sabe que são importantes em todos os sentidos. E eu queria que você nos falasse um pouquinho dessas ações do combate à obesidade no Hospital Pedro Ernesto. Como funciona um pouquinho esse atendimento? Então, a gente tem um atendimento para crianças com obesidade, com excesso de peso. A gente faz um trabalho multidisciplinar, com uma equipe de médicos, nutricionistas, e a gente tenta mudar o hábito da família também, porque a gente sabe que a criança precisa desse envolvimento da família para ter um sucesso no tratamento. Então, a gente tem uma ação de tentar melhorar a qualidade de vida dessas crianças através do estímulo da atividade física
e também de uma dieta mais saudável, de uma alimentação mais saudável. Então, o que seria? O Paulo Pinheiro falou, né? A questão da ingestão de frutas, hortaliças, e aí a gente tem que ingerir um mínimo de 5 porções de frutas e vegetais ao dia. Isso seria o ideal, mas a gente vê que as nossas crianças não ingerem uma fruta, nem isso às vezes. Então, a gente tem que estimular esse tipo de hábito nas nossas crianças. E lá o atendimento é acompanhado e pode durar vários anos, inclusive, né? Esse Pode atendimento... durar vários anos, a gente tem uma avaliação dos exames bioquímicos, da composição corporal, e essas crianças são acompanhadas. Doutora Fernanda, a obesidade, a gente sabe, tem influência de vários fatores, né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho desses fatores para a gente e de que forma podemos, né, combater, então, esses fatores que são a causa principal da obesidade. Sim, eu sempre converso na consulta, né, que a obesidade, ela tem várias causas. Então, aquela ideia de que a pessoa obesa, porque não se esforça, porque não quer, a gente tem que tirar isso, né, esse pensamento pejorativo mesmo da população. E tem pessoas que têm condições genéticas, né, que contribuem para a obesidade. Hoje a gente sabe que tem mais de 300 genes envolvidos, né, com excesso de peso. A alimentação é importantíssima, o ambiente, né? A falta de atividade física, isso contribui muito. Tem doenças hormonais, elas contribuem com muito pouco, assim, menos de 10% dos casos de obesidade são por doenças hormonais, né? Mas existem casos também causados por doenças hormonais. Tem medicações que são obesogênicas, medicações que aumentam o apetite, né? Então, existem inúmeros fatores. E aí a gente tem que ir numa consulta e tentar identificar todos esses fatores, né? E tentar resolver da melhor forma possível, né? Quanto de atividade física essa criança está fazendo, quanto tempo essa criança passa na tela, né? As crianças estão muito tempo na tela, ainda mais agora com as aulas, né? Virtuais. Então, aí tem criança que termina a aula virtual, vai para o videogame, né? E aí fica um bom tempo ali ainda na tela. É difícil também a gente julgar, porque tem toda a questão que a pandemia trouxe, o isolamento, os pais trabalhando no home office, né? Às vezes tendo que acabar lançando mão, né, da tela, mas a gente tem que priorizar a atividade física, né? Eu vejo que a atividade física muitas vezes não é priorizada, porque tem curso, tem que estudar, é tanta coisa no dia da criança que não sobra tempo para atividade física. A alimentação, eu acho importantíssimo esse projeto, né, de diminuir esses alimentos ultraprocessados nas escolas, mas as crianças também têm que ter exemplo em casa, né? Então, é um conjunto. Também tem que ter um esforço do colégio, né, de passar, né, em alguma matéria, os alimentos saudáveis. Essas crianças têm que aprender, né? E tem que trazer, eles trazem tanta coisa do colégio para a gente, para casa, tanta informação, né? E a gente em casa tem que buscar isso também. A gente tem que ser exemplo para essas crianças, né? Para os nossos filhos, né? A gente tem que fazer atividade física, a gente tem que se alimentar bem. Com né? certeza, até vamos abordar no próximo bloco essa questão dos pais também, dessa forcinha e como é, né, essa questão aí. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e já volta, não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate, hoje falando sobre obesidade infantil. E agora vamos acompanhar a opinião da população sobre a obesidade. Hoje em dia as crianças se encontram muito mais tempo na escola do que em casa, e a escola implementando esse sistema de alimentação melhor com certeza vai ajudar no desenvolvimento das crianças, numa educação alimentar melhor e numa rotina saudável. A alimentação saudável está relacionada à soberania alimentar, que é uma bandeira que a gente defende também, né? Todo país ele só é soberano quando tem soberania alimentar também.
No Brasil hoje, em torno de 70% da alimentação aqui da população vem de pequenos agricultores, né, pequenos produtores. Boa parte da produção é para fora, né, do agronegócio, é para exportação, a monocultura, enfim, que não atende os interesses do país diretamente, né? Lógica do consumo, a gente anda para lá, anda para cá, é Coca-Cola ali, é refrigerante acolá, né, é açúcar, é doce em tudo, né? E assim, é um consumismo desenfreado que a criança já começa desde pequena, né, desde o berço. Então você pega a papinha, você já não faz mais, não produz mais comida. Então é o tempo todo fazendo comida industrializada para essa criança. Então não tem como ser saudável. Você já cresce, já tem criança com diabetes desde pequeno, você já tem criança com uma série de problemas, falta de vitamina, porque não tem uma alimentação saudável, né, com todos os nutrientes que são necessários. Acho muito importante porque a maior parte das crianças que estudam em escola pública dependem da alimentação na escola e se elas não têm uma alimentação adequada e saudável, isso causa impactos em todo o processo educacional e de aprendizado. Vereador Paulo Pinheiro, temos aí as opiniões e falam justamente das questões que são abordadas aí no projeto de lei. Quais os desafios para a gente mudar essa realidade? Eu acredito que o maior desafio para que esse projeto seja implementado é a regulamentação pelo governo. É preciso que o governo municipal abrace esse projeto e comece por ele mesmo. Antes de cobrar dos outros, a prefeitura precisa reavaliar a alimentação nas suas escolas, rever o que está acontecendo, rever por que não estamos dando a prioridade à agricultura familiar, por que continuamos fazendo lanches para as crianças. Não é por falta de profissionais gabaritados, como eu falei desde o início, temos o Instituto Anis Dias, Instituto de Nutrição Anis Dias, que é um instituto muito bem preparado, com profissionais da melhor qualidade, né? Por que na hora da execução, por que as crianças continuam tendo uma dieta tão ruim, né? E é preciso, como foi dito por uma das nossas companheiras que está aqui presente hoje, que se aumente mais a educação familiar em relação a isso. Quando você discute na escola, quando você ensina as crianças a se alimentarem com legumes na sua comida, com frutas, com o não uso de produtos que são mais famosos, são os produtos que devem ser retirados do dia a dia dessa criança, que isso seja levado aos pais, né? Porque é difícil a escola fazer um tipo de alimentação e o pai fazer outro em casa. Ou seja, é necessário que a gente saiba que esses alimentos que são chamativos, que tem uma série de coisas que são gostosos, né, que é muito importante, não podem ser utilizados. Você sabe perfeitamente que a população brasileira se alimenta muito disso. Se você pegar, por exemplo, se você entrar num trem da Central do Brasil, lá em cima, lá em Santa Cruz, né, você vai ver que o que mais se vende no trem durante o dia são biscoitos. Por quê? São produtos baratos e que vão encher a barriga das pessoas, né? Estão com fome, vão perder a fome. Você não vai ver ninguém nos trens vendendo mamão, abacaxi, banana. Você vai ver vendendo biscoitos, produtos desse tipo, chocolates, essas coisas todas. Portanto, acho que para esse projeto precisa, em primeiro lugar, que o governo queira realmente aplicá-lo. Primeiro nas suas unidades, depois cobrar de supermercados essas modificações. Cobrar das empresas em geral a questão da sala de apoio à amamentação, que é muito importante, para que a gente possa ter realmente esse cumprimento. Nós temos uma lei municipal que permite à mulher amamentar, ficar de licença até 1 ano, e na iniciativa privada são 6 meses, mas você precisa dar condições para que essa mulher possa continuar amamentando. E a educação, a escola tem que fazer isso. No momento em que você está alimentando essa criança, você também tem que estar orientando. Os professores têm que estar orientando sobre por que dessa alimentação, por que a alimentação colorida, por que você está dando legumes. Tem crianças que nunca viram determinados legumes, não sabem o que é nem aquilo, né? E agora é preciso que a prefeitura coloque essa dieta diferenciada, essa dieta balanceada de qualidade, exatamente no dia a dia para as suas crianças. Eu acho que é muito importante a prática e a educação nesse momento. Agora eu queria perguntar para a Cecília, a questão do atendimento multidisciplinar. As crianças com obesidade têm a saúde física e mental comprometidas, né? E aí vem a questão do bullying também, ainda mais numa idade que passa por tantas transformações e acaba acontecendo isso também, não é mesmo, Cecília? A importância dessa equipe toda trabalhando junta. Sim,
eles têm uma prevalência bem elevada de baixa autoestima, isso inclusive atrapalha seguir o tratamento. Agora, mais importante do que tratar, é importante tratar, mas é importante prevenir a obesidade, que é uma doença crônica, uma doença de alta prevalência, é um problema de saúde pública. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui, que a obesidade está associada a outras alterações, não somente metabólica, mas também a questão psíquica, como você está abordando, você falou bem, Simone. E questão a doutora Fernanda, os pais, a importância dos pais estarem contribuindo para esse combate à obesidade, porque muitas vezes também essa base vem de casa, junto com a escola, que a gente sabe com as ações importantes. Mas a ação dos pais em casa, né, doutora? Isso é importante. Sim, é importante a ação dos pais como exemplo, né, na alimentação, na atividade física. Às vezes o bullying acontece dentro da própria casa também, né? Então eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. A criança está com excesso de peso, ela se entristece, ela tem vergonha do corpo dela também. E às vezes isso vai gerando uma bola de neve, né? E ela fica ansiosa, ela fica triste, disputando a comida. A gente realmente, essa ideia do multidisciplinar é importantíssimo no tratamento do excesso de peso, até porque tem crianças com transtornos alimentares, né? Tem criança com compulsão alimentar, a gente precisa do colega da psiquiatria infantil, né, do nosso lado, ajudando nisso, a gente tem que saber identificar isso também. E, lógico, o exemplo é muito importante, mas a gente tem que ter um olhar para tentar identificar outras questões que possam estar atrapalhando essa criança no processo de perda de peso dela. Cecília, lá no atendimento de vocês, lá no Hospital Pedro Ernesto, os pais também recebem essas orientações? Esse trabalho é feito em conjunto, inclusive porque vocês realizam várias pesquisas, não é mesmo? Sim, é fundamental a participação dos responsáveis nas consultas. A gente faz um trabalho de educação com os responsáveis, com a família, e tenta envolver todos os familiares nesse tratamento. É fundamental. E nesse momento, o que temos de pesquisas importantes que a gente possa falar aqui no nosso programa? Nesse momento que as pesquisas, a gente sempre tem um protocolo de pesquisa que a gente tem uma análise do colesterol, da insulina. A insulina, a gente sabe que essas crianças já têm uma resistência à insulina, tem uma prevalência alta de crianças já com pré-diabetes. Então, a gente tem também uma análise, um interesse de avaliar algumas proteínas inflamatórias. A gente sabe que a obesidade é uma doença já inflamatória e a gente já tem esses dados. E em relação à questão alimentar, a gente também tem uma pesquisa em andamento para analisar a relação do consumo alimentar com essa insulina alta. Até os horários das refeições dessas crianças estão relacionados a um perfil inflamatório maior, uma resistência à insulina maior. A gente tem um consumo muito elevado de bebidas açucaradas, não só os biscoitos também, esses farináceos, mas é impressionante a influência dessas bebidas açucaradas sobre o percentual de gordura, a insulina mais alta. Então, a gente tem aí várias pesquisas em andamento. Importantes, né? Quem contribui. Vereador, em 2021, o Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar de Bolso para menores de 2 anos, com orientações importantes para a introdução alimentar correta a partir de 6 meses. Como é que o senhor vê essa questão dessa ação importantíssima? Importante, eu estava ouvindo aqui as minhas colegas falarem, estava entendendo o programa para as pessoas entenderem, eu estava tentando ver o choque, né? O choque que deve ser, você imagina, quando elas falam sobre diagnóstico da criança, a criança no ambulatório do Hospital Pedro Ernesto e no consultório de cada uma delas, né? O choque de diferença disso, porque nós estamos tentando
falar sobre um projeto do Ministério da Saúde, um projeto da Câmara. Vocês imaginam, eu sou pediatra de muitos anos, trabalhei muito em ambulatório, né? E 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, as coisas vão mudando muito. Lá no meu tempo me formei no Pedro Ernesto, na UERJ. Formei em 1976 no Pedro Ernesto. Na minha época de Pedro Ernesto, quando eu era estudante, nós não tínhamos muito problema de obesidade, tínhamos muito problema com criança, era de desnutrição, né? Desnutrição que era muito grande. Hoje esse problema, você imagina, você pediatra, você nutricionista, ou você endocrinologista, no ambulatório público, tentando corrigir os erros alimentares, né? Dizendo que tem que ter um legume verde, tem que ter um produto verde, tem que ter uma fruta. E aí o pai vira para você e a mãe diz, mas na minha geladeira hoje só tem um produto, eu não posso escolher o verde nem o amarelo. A dificuldade de você imprimir essas informações, passar essas informações e vê-las cumpridas pelo pai, que muitas vezes na geladeira só tem um feijão que jogou mais água, o feijão de ontem jogou mais água para render para os irmãos todos, né? A dificuldade da alimentação é muito injusta, porque aí, quando muitas vezes o jeito diz, mas eu, como não tinha nada, eu comprei um saco de biscoito e dei uma água que resolveu o problema, a fome, encheu o estômago. Então, nós temos que ter muito cuidado, todos nós, né? Da questão técnica que é importante, mas como passar isso, né? Isso tudo passa por não precisar do problema das condições físicas e financeiras. Por isso, a alimentação na escola ajuda muito, porque lá o governo tem condições de fazer isso. Muitas vezes essas crianças não vão comer em casa nada. E essa alimentação na escola, muitas vezes o pai vai até dizer, eu até entendo que eu tenho que dar o legume, mas eu só posso dar legume na escola, não tenho condição de comprar os legumes em casa. E aí a discussão de que as nutricionistas têm um trabalho muito importante, de muitas misturas, muitas coisas importantes, mais baratas, que podem ser feitas. A minha grande preocupação da nossa discussão e dos diagnósticos, das pesquisas que nós temos, é que nós temos que entender que o governo é o principal ente para tentar resolver isso, tanto no ensino, como na oferta desses produtos. E a escola é o principal ponto para isso. Por isso, eu acho muito importante que esse projeto que comece realmente com o governo fazendo a sua parte, com o governo tentando ensinar as pessoas, não sei se elas vão poder comprar o que eu estou dando aqui agora, mas eu ensinar as pessoas o que elas podem se alimentar, como é que elas devem alimentar os seus filhos. E aí depois tentar ver de alguma maneira como é que esses produtos, ou os produtos mais baratos, isso é muito, muito bem feito pelos nutricionistas, como mostrar uma série de coisas importantes que podem ser feitas na alimentação com os produtos mais baratos. Mas essa é a minha grande preocupação. Então eu estava ouvindo aqui, estava imaginando a cara de uma mãe, eu dizendo isso para ela, olha, tem que dar legume, tem que dar uma coisinha verde, tem que dar uma fruta, né? E a mãe dizendo que na geladeira só tem um produto. A gente tem que entender isso na prática. Como é que a gente vai colocar em prática a teoria que é tão importante que a gente conhece e que acho que aí é o poder público que tem que dar esse auxílio inicial. No consultório particular, como a mãe que entende melhor o discurso e tem condições econômicas de fazer isso, fazer a dieta, e muita gente, né? Eu me lembro que eu tenho um pessoal que eu acompanho muito do Hospital Pedro Ernesto, momentos no Pedro Ernesto em que o ambulatório não tinha insulina para dar para as pessoas. E as pessoas iam lá e queriam, eu até fiz um projeto certo momento, dar passagem de ônibus para as pessoas do ambulatório para ir buscar insulina, para poder ir ao ambulatório, ter condições de ir ao ambulatório para buscar insulina que muitas vezes não tinha. Ou seja, o nosso problema social é muito grave e é preciso que a gente, como profissional de saúde, entenda como passar a informação e como dar condições dessa informação ser realmente cumprida. Tem uma dica fácil, que é exatamente isso que eu estava falando sobre as bebidas açucaradas, que é estimular o consumo de água. Porque essas crianças gastam dinheiro com bebidas artificiais que têm açúcar, e podem substituir por água, comer a fruta, enfim. Nesse caso, é uma questão mais de educação, de estímulo ao consumo de água, que pode estar isso na escola, né? Elas podem aprender isso na escola. Muito obrigada, chegamos ao fim do nosso programa de hoje e eu agradeço a presença dos nossos convidados, o vereador Paulo Pinheiro, a doutora Fernanda, a Cecília, e agradeço a sua atenção que nos acompanha aqui na Rio TV Câmara. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui e até o nosso próximo programa. Tchau!